A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja multiplicada na tua vida. Hoje temos uma palavra aqui da graça de Deus para este canal Joselito Rocha. Então, se você gostar desse conteúdo, dê like, se inscreva, compartilhe. A palavra do Senhor diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, você compartilhando este conteúdo, se inscrevendo, curtindo, você estará também pregando o evangelho a todas as pessoas através deste canal. O objetivo desse canal é esse, é pregar o evangelho a toda criatura, o evangelho da graça. E a palavra que eu tenho hoje aqui, e você, dentro desse conteúdo, quiser comentar alguma coisa que também ajuda para que o algoritmo funcione dentro do canal do YouTube, é justamente falando sobre isso, de falsas doutrinas e o Evangelho da Graça. O título dessa mensagem é Nosso entendimento e a nossa confissão vem de Deus. Por isso que eu peço a vocês que estão com a sua Bíblia aí, abram na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Como é que uma pessoa pode afirmar ou falar uma coisa que ela não entende? Está cheio de pessoas assim. Hoje essa palavra é voltada para a nossa fé cristã, seja ela católica, seja ela protestante, seja que denominação cristã ou for, porque a nossa responsabilidade como dispenseiros da graça, como obreiros, é de pregar essa doutrina. Tem gente que chega pra gente e fala assim: pastor, vai pregar o evangelho, vai ficar falando mal de igreja, falando mal de pessoa. Eu não estou aqui falando mal de igreja e nem falando mal de pessoa. Apesar que Paulo, aqui no último versículo deste capítulo, aqui, ele diz assim, ó: entre vós foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam não blasfemar. Então eram obreiros que começaram a ensinar uma outra doutrina. Não entenderam e começaram a pregar e afirmar aquilo que eles não entendiam. O que era a graça de Deus? Jesus constituiu seus discípulos e disse assim: ide fazer discípulos, né? Sobre todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a eles tudo o que eu vos falei, né? E ainda disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então a gente crê que Jesus está presente em nós de forma espiritual, o Cristo ressuscitado, pela pessoa do Espírito Santo, que foi derramado sobre toda a carne. Todo aquele que crê em Jesus como Salvador recebe esse dom do Espírito Santo. Eu digo isso que ao longo da história da igreja, sempre tiveram pessoas sérias que procuraram pregar a verdade. Eu não sou o dono da verdade. Agora, o que eu prego e acredito que a verdade seja Jesus Cristo. Existiam pessoas lá na igreja de Corinto, como Paulo escreve no seu primeiro capítulo, que dizia assim: uns dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Cefas, que é a palavra grega para Pedro, né? E Paulo dizia: eu sou de Cristo. A mesma coisa é o pastor Joselito, que é um pastor de uma igreja batista, de uma igreja histórica, que nós temos procuramos ter as nossas doutrinas dentro do que a palavra diz, mas nós respeitamos outras denominações, sejam assembleanos, sejam presbiterianos, sejam igrejas neopentecostais ou pentecostais, carismáticas, mais tradicionais, mais históricas. Temos aí.
Só que eu digo, eu falo assim, uns são batistas, outros são assembleanos, outros são presbiterianos, outros são de outros rótulos denominacionais, mas eu continuo dizendo, eu sou de Cristo. Porque a Bíblia, o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, a revelação de Deus se fecha ali no primeiro século. O que vindo do século II para cá, com os pais da igreja, com teólogos, com correntes, seja o Irineu, seja Inácio, seja Tertuliano, que defendeu a tese da Trindade, seja Ambrósio, seja Agostinho de Hipona, seja Calvino, seja Lutero, seja Zwinglio, seja John Wesley. Uns dizem que acreditam em certas correntes de entendimento, mas eu digo, eu continuo falando, eu sou de Cristo. Porque são pensadores humanos. Mas o que eu estou querendo falar aqui não é questão de pensadores, daqueles que nos inspiraram com seus ensinos, com o dom que Deus deu a ele. É justamente pessoas que afirmam que o mérito humano tem grande importância. Não, o mérito humano não vale de nada. O mérito humano vale, assim, para a sociedade. Agora, para Deus, o que vale é o mérito dele próprio, porque ele que foi à cruz. O apóstolo Paulo, ele enfatiza a questão de nós termos a herança em Adão, a herança do pecado, quando ele diz assim, nesse mesmo capítulo 1 de 1 Timóteo, no verso 15, esta palavra ela é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio para o mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Então não é a minha oração, não é a minha dedicação, não é o meu jejum. Tudo isso são instrumentos que Deus nos dá, são ferramentas que Deus nos dá, mas o mérito continua sendo o de Cristo. Ele fala, sabemos, porém, que a lei é boa se alguém usa ela de maneira legítima. E Paulo vai até a questão da legislação de Moisés, que muitos, por exemplo, queriam pegar Jesus numa surpresa. Pegaram uma mulher adúltera no momento do seu pecado, e a lei dizia que tinha que morrer essa pessoa que fosse pega nessa situação. Mas só pegaram uma mulher, olha o machismo. O homem também tinha que passar por isso. E Jesus disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O único que poderia cumprir a lei ali, e a cumpriu, que a palavra do Senhor diz lá em Lucas, que ele cumpriu a lei, os salmos e os profetas, era Jesus. Então o único que podia tirar a pedra ali, que poderia usar de legitimamente, porque ele colocou um confronto, aquele que não tiver pecado tem a primeira pedra. Então o mundo se retirou. E Jesus disse, vai e não peques mais. A gente não sabe se ela voltou a pecar ou não. Porque a lei fala também, que eu falei o verso 8, o verso 9, segundo isto a lei é feita não para o justo, mas para injustos, obstinados, ímpios, pecadores, profanos e religiosos, parricidas, matricidas, aqueles que matam o pai e a mãe fisicamente e matam também, às vezes, emocionalmente, para homicidas, para fornicários, para sodomitas, para roubadores de homem, para mentirosos, para perjúrio, todo aquele que for contrário à sã doutrina. Muitas das vezes você tem líderes de igrejas que são contrários à sã doutrina, colocando méritos humanos. E em Romanos 3,20, que diz que nenhuma carne será justificada pela lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Em Colossenses 2 diz que, aliás, Colossenses 2 não, Colossenses 1, eu vou olhar aqui, porque às vezes eu faço essa confusão. Não ligue não, porque a idade às vezes é traiçoeira. Não, é Colossenses 1 que diz que em Cristo nós somos santos, irrepreensíveis e sem culpa. Somos livres da culpa pelo favor de Cristo. Mas isso é em Cristo.
Até a nossa fé, porque a nossa fé não é por obras, é pela graça. Que diz Efésios 2:8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, vem de Deus mediante a fé. Romanos 3:9-11 diz que nós nascemos debaixo do pecado. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nós nos tornamos inúteis. Meus irmãos, aquele que não compreende isso e ainda fala do que não sabe, porque ele não abre isso. Mas o entendimento ele é aberto por Deus. Mas muitos querem dizer que tem contribuições para a salvação. Não, a salvação está em Jesus Cristo. Eu falo de novo que eu não sou o dono da verdade. Eu falo muitas vezes isso aqui nesse canal. Mas eu creio que a verdade está em Jesus Cristo. O Evangelho de João, capítulo 1, diz que por Moisés veio a lei, mas por Jesus Cristo veio a graça e a verdade. Então aqui, apesar de Paulo ter citado nomes aqui de obreiros que estavam fugindo da sã doutrina, e Paulo era muito sanguíneo, disse: entrego eles a Satanás para que aprenda a não blasfemar mais contra Deus. Quantos aí dizendo que crente não pode ficar desempregado, não pode ter problema financeiro, não pode ficar doente? Crente tem que ser próspero, só enxerga a prosperidade de Deus através de coisas materiais. Eu sou um pastor que tenho comorbidades, convivo com ela. Como Paulo disse a Timóteo que ele não bebesse somente água, mas com um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. E era um homem de Deus. Mas naquela época eles não tinham entendimento como nós temos hoje. Hoje nós entendemos que Jesus já levou sobre si as nossas doenças. Então, crente que está doente, ele está em pecado. Ele deve ter algum pecado para estar doente. É a mesma acusação que fizeram ao patriarca Jó, que dizia: alguma coisa tu fizeste para passar por isso. Mas Jó não se deixou levar com isso, que ele disse: que eu sei que o meu Redentor vive e se levantará na terra ao meu favor. Mas ele disse assim, Deus disse para ele: ora pelos teus amigos. E que amigos, né? Que o acusavam de tudo. E quando ele orou por esses seus amigos, o que aconteceu? Deus restituiu tudo. Filhos, a sua saúde e as riquezas, mas com a mesma esposa, que disse assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele chamou a mulher de louca. E Deus, com a mesma mulher, deu novos filhos para ele. Ele tinha saudade dos entes que foram, mas Deus quis abençoá-lo com outros filhos. Com a mesma mulher, mostrou a riqueza e a sua saúde. Muitas das vezes a gente tem dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa congregação, né? Pessoas que dizem: meu Deus, o pastor não vai à igreja, o pastor está doente, a esposa está sempre doente, tem algum problema, tem alguma ilegalidade, tem um fator espiritual. Meu Deus, quantas pessoas vão falar o que não entendem e afirmar aquilo que não sabem? Estão falando besteira, estão falando bobagem. O mundo tem aflições, mas tem de momento. Chegam para mim e falam: se eu estou sempre cheio de problema, eu digo: meu irmão, meu querido, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo. A prosperidade na minha vida não é a saúde, mas Deus nos dá toda a provisão para que a gente possa ser atendido e bem-sucedido nisso. Não nos falta medicamentos, não nos falta mantimento material, apesar de crises financeiras que até o país atravessa. Então eu digo, se você gostou desta palavra, meu irmão, dê likes, compartilhe, se inscrevam, abençoe vidas. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus.